A criança está irritada por aí? A casa pode acolher ou estressar a criança. Qual é a sua? Nos próximos segundos, você vai entender por que o comportamento do seu filho muda tanto de um cômodo para outro. Porque algumas casas acalmam e outras desencadeiam birras, oposição ou agitação, mesmo quando a mãe está fazendo tudo certo. Este vídeo vai te mostrar como o ambiente onde você vive está influenciando diretamente o desenvolvimento neurológico, emocional e comportamental do seu filho, e como pequenos ajustes podem transformar a rotina inteira, sem exigir reformas, gastos altos ou mudanças drásticas. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da linda Yasmin, e há mais de 20 anos estudo a ligação entre neurociência, psicologia ambiental e maternidade consciente, espiritualidade aplicada e design estratégico para bebês e crianças. Meu trabalho é mostrar como a casa que você vive hoje pode se tornar o maior aliado da sua maternidade ou o maior ladrão da sua energia, paciência e clareza. E sim, existe uma diferença mensurável entre um ambiente que acolhe e um ambiente que estressa. Essa diferença aparece no comportamento, no sono, na autorregulação, na autonomia e até no vínculo entre vocês. Se você sair deste vídeo agora, perde a oportunidade de descobrir algo que pode aliviar até 40% dos conflitos diários entre mãe e filho, segundo estudos sobre previsibilidade e organização ambiental infantil. Perde também a chance de aprender por que seu filho reage melhor em certos espaços, porque determinadas áreas da casa parecem acender comportamentos difíceis e o que você pode fazer de forma prática para transformar sua casa em um espaço que regula, acalma e sustenta o desenvolvimento dele. Perde a clareza que tantas mães procuram por anos, acreditando que o problema está no filho, quando na verdade o ambiente está falando mais alto do que as palavras. A partir daqui, cada parte do vídeo vai se conectar com a seguinte de forma fluida, para que você perceba dentro de você a mesma transformação que tantas mães relatam quando entendem que não é fraqueza, falha ou incapacidade. É um ambiente moldando o comportamento. E quando o ambiente muda, você já sabe, né, que segue aqui o canal, tudo muda. O diagnóstico invisível. A maior parte das mães acredita que a educação começa quando a criança já entende palavras. Só que na prática, o cérebro infantil reage ao ambiente muito antes de conseguir elaborar qualquer pensamento. A casa é o primeiro educador. Antes de você falar, filho, calma, o espaço já disse para o corpo dele se defender ou relaxar. Isso não é metafórico. Estudos do Harvard Center on Developing Child mostram que o sistema nervoso de uma criança lê estímulos ambientais, ou seja, luz, som, ritmo, previsibilidade, como sinais de segurança ou ameaça. A criança responde a isso com comportamentos que parecem desobediência, mas que, na verdade, são tentativas de autorregulação. Uma casa com excesso de estímulos, circulação travada, barulho constante, objetos fora do alcance adequado, visual poluído e energia emocional acelerada, tudo isso sinaliza alerta para o corpo infantil. Isso faz o cérebro acionar o modo de vigilância, que aumenta a impulsividade, a irritação, a busca por controle e a dificuldade de fazer transições. Não importa o quanto a mãe explique, peça, oriente ou repita, o ambiente está enviando um código mais forte do que qualquer palavra. É por isso que muitas mães se sentem esgotadas. Não estão educando a criança, estão tentando compensar um espaço que desequilibra. Não é falta de amor, paciência ou até mesmo técnica. É a casa agindo silenciosa sobre o sistema neurológico do bebê, criando microestados emocionais que ele não consegue nomear, mas sente na pele. Ambientes desorganizados aumentam cortisol,
Quando o corpo infantil eleva esse hormônio, a criança perde a capacidade de cooperação, a atenção compartilhada e a autorregulação. Por outro lado, quando o ambiente oferece clareza visual, circulação fluida, pontos de previsibilidade e estímulos adequados, o corpo infantil interpreta a segurança. Isso reduz o estado de defesa e melhora o sono. Facilita também o diálogo e organiza o comportamento. A mãe sente, na prática, que o filho acalmou. E, na verdade, foi o espaço que regulou o sistema nervoso dele. E a pergunta que poucas mães fazem, mas que muda tudo, é: meu filho está reagindo a mim ou ao ambiente que o envolve? Essa resposta abre um novo entendimento sobre comportamento infantil, porque desloca o foco da culpa para a consciência. Quando você olha para casa como um agente ativo na educação, começa a enxergar sinais que sempre estiveram lá. E a partir daí, algo dentro de você muda também. O corpo da criança como termômetro da casa. O corpo da criança reage ao ambiente antes da consciência conseguir interpretar o que está acontecendo. É a chamada neurocepção, conceito estudado pelo pesquisador Stephen Porges e amplamente discutido na teoria polivagal. A neurocepção é a capacidade do sistema nervoso de detectar segurança ou ameaça sem a mediação da lógica. Em outras palavras, enquanto o adulto pensa, a criança sente e reage no corpo. Se o ambiente é caótico, barulhento, apertado, sobrecarregado de estímulos visuais ou energéticos, o corpo infantil interpreta perigo. Isso acontece mesmo quando você está sendo amorosa. O bebê não sabe diferenciar se o desconforto vem da mamãe, do espaço, do barulho, da luminosidade ou da falta de previsibilidade. Ele simplesmente só sente. E esse sentir cria um comportamento que muitas vezes são rotulados como birra ou teimosia, agitação, oposição, quando na verdade são respostas fisiológicas. Pesquisas sobre cortisol infantil em ambientes desorganizados mostram que crianças expostas a esses espaços, ou até mesmo visualmente saturados e imprevisíveis, apresentam esses níveis mais altos de estresse, o que compromete a autorregulação, curiosidade, foco e vínculo. É o corpo pedindo socorro. É o sistema nervoso tentando restaurar equilíbrio. Estudos sobre clutter, conduzidos por centros de pesquisa em psicologia ambiental, indicam que o excesso de objetos e a falta de clareza espacial aumenta também a irritabilidade e a sensação de ameaça interna, e isso se traduz em comportamento. A casa tem uma espécie de campo vibracional que conversa diretamente com o corpo da criança. Texturas, odores, ritmo dos adultos, som ao fundo, luz natural, temperatura, circulação, tudo isso envia sinais para o sistema nervoso dizendo: este lugar é seguro, você pode se organizar aqui. Ou dizendo também ao contrário: algo está desorganizado, fique em alerta. Mães que entendem essa lógica param de personalizar o comportamento do filho. Elas deixam de interpretar tudo como ataque, manipulação ou desobediência e começam a enxergar o corpo da criança como um instrumento sensível que vai revelar o quanto o ambiente está regulando ou desregulando a rotina familiar. E essa mudança de perspectiva liberta, porque tira o peso moral e devolve a clareza. O comportamento passa a ser visto como informação, não como falha. Quando você percebe que a resposta do seu filho não é contra você, mas com o ambiente, um novo tipo de maternidade emerge, mais consciente, mais leve e mais conectada. Existem 3 tipos de casa e cada uma delas cria um impacto diferente no sistema nervoso da criança. Essa classificação não é sobre estética, nem decoração ou ter uma casa grande ou pequena. É sobre coerência, fluxo, previsibilidade e estímulos sensoriais. Quem entende esses 3 perfis começa a enxergar exatamente onde está o ponto de conflito dentro da própria rotina.
A primeira é a casa que estressa. É o espaço com excesso de estímulos visuais, brinquedos espalhados sem critério, cores muito intensas, circulação limitada, móveis que bloqueiam o movimento natural da criança e uma quantidade de informações que ultrapassa a capacidade neurológica infantil de filtragem. Ambientes assim criam sobrecarga sensorial. Estudos em psicologia ambiental mostram que o cérebro infantil, diante de estímulos demais, entra em estado de vigilância, aumentando o cortisol e reduzindo a tolerância a frustrações. A casa mantém a criança reativa, impulsiva, hiperalerta. Ela vive tentando controlar tudo porque o ambiente inteiro parece incontrolável. A segunda é a casa neutra. Não estressa, mas também não acolhe. É aquele lar onde a mãe faz força emocional o tempo todo, porque nada na casa ajuda a criança a se regular sozinha. É o espaço em que não existe nada claramente errado, mas também não há estímulos que convidem ao foco, ao brincar profundo, à cooperação e ao descanso. A criança não se organiza pela casa, ela se organiza apenas pela mãe. E isso cansa. É a casa onde o adulto trabalha dobrado para obter resultados mínimos. Não há caos, mas não há suporte. E uma casa sem suporte pesa no colo de quem cuida, né? E existe a casa que acolhe. Essa não é a casa perfeita, mas a casa coerente. Aqui há clareza visual, espaços que respiram, trajetos são fluidos, luz favorece calma, objetos essenciais estão ao alcance da criança e o ambiente sustenta o que ela está vivendo no momento do desenvolvimento. Essa casa não tenta forçar nada, ela oferece pontos de previsibilidade, microambientes que regulam o sistema nervoso e uma organização que conversa com o ritmo emocional da família. Em casos assim, o corpo da criança lê segurança e segurança devolve presença, foco, cooperação e autonomia. Essa casa ajuda a mãe a ser a mãe que ela sabe que pode ser. A diferença central entre as três não está na arquitetura, está na vibração, na forma como o ambiente é preparado para o que aquela criança precisa agora. Uma casa pode ter exatamente os mesmos móveis e, mesmo assim, mudar completamente sua energia quando passa de caótica para coerente. Uma casa que acolhe não nasce pronta, ela é construída com intenção, consciência e ajustes pequenos, porém poderosos. E quando você entende em qual dessas casas vive hoje, algo dentro de você começa a se realinhar. A regra das 3 camadas da maternidade consciente. Para entender de verdade por que uma casa acolhe ou estressa a criança, é preciso olhar para o ambiente através das 3 camadas que sustentam a maternidade consciente. O que a criança vê, o que a criança sente e o que a criança introjeta. Essas camadas funcionam como um sistema integrado, onde cada uma influencia a outra. Quando você ajusta uma, as outras começam a se reorganizar. Quando ignora uma, o comportamento da criança absorve o impacto. A primeira camada é ambiente, o que a criança vê. O olhar infantil ainda não sabe filtrar estímulos, ele captura tudo ao mesmo tempo. Por isso, ambientes visualmente sobrecarregados ativam alerta no cérebro. Montessori sempre ensinou que o ambiente educa pela ordem e a neurociência confirma isso. Diz que previsibilidade visual reduz ansiedade e aumenta o foco. Quando a criança vê clareza, ela sente clareza. Quando vê caos, sente caos. E nenhuma técnica educativa consegue competir com o ambiente que envia sinais de desorganização sensorial. A segunda camada é emoção. O que a criança sente. Aqui, entramos no campo da psicoarquitetura e da teoria polivagal. A energia emocional da mãe altera o clima interno da casa. A criança percebe ritmo, velocidade, tensão muscular, tom de voz,
passos, pausas, respiração. Não importa o que o adulto diz, o corpo comunica primeiro. O ambiente pode estar organizado visualmente, mas emocionalmente caótico. E crianças absorvem esse caos sem compreender sua origem. Isso aparece como resistência, irritabilidade, choro fácil ou agitação. O ambiente emocional da casa é como uma frequência que o corpo infantil tenta decodificar o tempo todo. A terceira camada é mente, o que a criança introjeta. Esta é a camada que mais impacta o futuro. A repetição diária de como o ambiente visual e emocional se apresenta cria os primeiros mapas mentais da criança sobre segurança, amor, autonomia e confiança. A organização do espaço, o tom emocional e a forma como a mãe se movimenta pela casa constrói crenças internas. O ambiente se torna a primeira linguagem que ensina a criança a se perceber no mundo. Por isso, a casa pode fortalecer a autoestima, a autorregulação e a autonomia, ou pode gerar insegurança, medo e confusão interna. Essas três camadas não funcionam separadamente. Elas operam como único organismo vivo. Ambiente influencia emoção, emoção e comportamento retroalimenta tudo. Quando você entende essa tríade, começa a perceber que não existe filho difícil ou fácil, existe filho ajustado ou desajustado ao ambiente que o cerca. A maternidade consciente nasce exatamente nesse ponto, quando a mãe compreende que o espaço físico, o campo emocional e a formação mental da criança são forças que se entrelaçam, e quando elas entram em coerência, tudo na rotina muda de lugar. O erro invisível das mães. O maior erro que as mães cometem não nasce de falta de amor, nasce da falta de consciência sobre o que o ambiente está fazendo com a criança. A maioria tenta educar acima de um espaço que cria exatamente o comportamento que ela está tentando corrigir. E isso gera um desgaste brutal, porque a mãe acha que o problema é ela, quando o problema está no cenário onde tudo acontece. Imagine uma mãe dizendo assim: fica calmo, em um quarto super estimulado, cheio de cores intensas, brinquedos acumulados e luz super forte. Neurociência é clara, gente. O sistema nervoso infantil não consegue entrar em estado de calma em ambientes de hiperestimulação. É como pedir foco dentro de um carnaval sensorial. É como se a gente estivesse dentro da escola de samba e pedisse para meditar. É super complexo você pedir calma para a gente num ambiente estimulado. Imagine uma criança. Ou pense assim: uma mãe pedindo, não corre, em uma sala onde a circulação está bloqueada por móveis, tapetes escorregadios e os pontos de tensão no caminho. A criança corre para liberar a energia acumulada, porque o ambiente não oferece trajetos fluidos para ela gastar esse impulso natural. O comportamento nasce como respostas biológicas ao próprio espaço. Outro exemplo clássico. A mãe quer ordem, mas não oferece previsibilidade visual. E estudos sobre desenvolvimento infantil, e já falei aqui, mostram que crianças precisam enxergar começo, meio e fim das atividades. Sem isso, a sensação interna é de desorientação. Quando a casa não mostra onde cada coisa pertence, o cérebro infantil entra no estado de busca constante, e a busca gera comportamento inquieto. E esse é o erro invisível: tentar corrigir uma criança que está apenas reagindo ao ambiente. É como culpar o termômetro pela febre. Entende? A criança mostra no corpo aquilo que o espaço está comunicando, quando a mãe não entende essa lógica. Ela tenta compensar com voz, força, explicações intermináveis que a criança não está entendendo nada, repetição dos mesmos comandos. Isso cansa, desgasta, frustra, porque o ambiente está puxando para baixo tudo que a mãe tenta construir. E o mais doloroso é que muitas mães concluem que seus filhos não aprendem, não obedecem, não escutam, quando, vamos falar, na verdade, eles apenas não conseguem se regular.
O ambiente desregula antes da mãe orientar. A casa dispara estímulos antes da mãe conseguir ensinar. Não é resistência. E sobrecarga não se resolve com bronca, se resolve com ajustes inteligentes. A psicoarquitetura chama isso de incoerência espacial, quando o espaço envia um comando e o adulto envia outro. A criança sempre responde ao mais forte, e o mais forte, para o cérebro infantil, é sempre um ambiente. Quando a mãe tenta educar sem um ambiente a favor, ela está trabalhando sozinha. Quando ajusta o ambiente, ela tem um aliado silencioso que faz metade do trabalho por ela. As 5 transformações práticas que mudam a casa em 24 horas. Toda mãe deseja saber o que fazer de forma prática, rápida e possível. A verdade é que a casa responde imediatamente aos pequenos ajustes e o cérebro da criança também. Neuroarquitetura chama isso de microintervenções, mudanças simples, mas que reorganizam o sistema nervoso e criam um ambiente que acolhe, sustenta e devolve previsibilidade. Não é sobre reforma, não é sobre decoração perfeita, é sobre intenção aplicada com inteligência. A primeira transformação é redesenhar a circulação. Um espaço onde a criança encontra obstáculos, desvios improvisados e caminhos travados mantém o corpo em alerta. Pesquisas sobre movimento infantil mostram que trajetos livres reduzem impulsos de descarga física, diminuem acidentes e ajudam a criança a entrar em um estado de fluidez. Retirar um banco do caminho, mover um tapete perigoso, destravar um ambiente já cria uma sensação de segurança. A segunda transformação é reduzir estímulos visuais. Ambientes visualmente saturados aumentam significativamente a liberação de cortisol, como comprovam os estudos da UCLA sobre clutter domésticos. Quando a criança vê excesso, o cérebro interpreta como trabalho pendente ou informação demais. E o resultado vai ser o quê? A inquietação. A solução é simples, é menos brinquedo à vista, menos cores gritantes, menos poluição sensorial. Não é sobre ter menos não, mas é sobre mostrar menos. Ou seja, você pode guardar brinquedos escondidinhos e até mesmo uma dica de Montessori é fazer rodízio desses brinquedos. A terceira transformação é criar um ponto de aterramento. É apenas um microespaço onde a criança consegue regulação do corpo, e isso muda tudo. Pesquisas sobre coerência cardiorrespiratória mostram que ambientes que oferecem estabilidade sensorial ajudam o corpo a entrar em ritmo interno de descanso. É aquele cantinho com uma almofada, uma luz suave, 2 objetinhos ali de segurança que a criança já gosta, uma naninha ou um livrinho, sabe? Já cria esse lugar para voltar ao eixo. A criança usa espontaneamente quando aprende que ali ela encontra estabilidade. Aliás, muitas cabaninhas, aquelas de teto, ou mesmo aquelas cabanas que parecem de acampar, fazem exatamente esse tipo de papel. A quarta transformação é ajustar a luz. Ai, se vocês soubessem como é importante a intensidade de luz. Luz branca dispara alerta, aumenta a atividade cortical e deixa a criança mais vigilante. A luz quente, que é aquela mais difusa, mais amareladinha, ela vai ativar um estado de segurança neurosensorial. Isso é muito fácil de você resolver. Dificilmente você vai encontrar uma lâmpada amarela num supermercado comum, mas se você for na internet, uma lâmpada de 2.700K ou até mesmo essas lâmpadas inteligentes, você já consegue regular a temperatura de cor nela. Vem no app da lâmpada. Estudos sobre temperatura de cor mostram que ambientes mais quentes reduzem a reatividade emocional, porque lembra o sol, é o tom do sol. Uma lâmpada trocada, uma cortina semi-opaca, sabe? Ou o uso da luz indireta já vão transformar o comportamento do seu filho. E a quinta transformação e última é criar rotinas visuais. Quando a criança vê onde o objeto fica, onde começa e termina cada ciclo, o cérebro relaxa.
Pesquisas sobre transições infantis indicam que ambientes previsíveis reduzem até 40% dos conflitos diários. Uma caixa especificada, sabe? Escrita. Sapatos, um cesto só para brinquedos, ou até mesmo lugares na prateleira exatamente para bonecos ou carrinhos. Fica tudo organizado? Então, um painel simples com imagem, tudo isso vai criar uma sensação de mundo compreensível. Aquelas estantes Montessori baixas, com acessos, idealmente, né, com separações, ela consegue organizar melhor visualmente essa parte na rotina. E quando o mundo faz sentido, o comportamento ele se organiza para essa criança. Bom, essas 5 ações criam uma casa que ajuda a mãe antes da mãe precisar intervir. Uma casa que acolhe, regula e educa. O espaço faz parte da criação. E quando ele trabalha a favor, a maternidade fica mais leve. Quando o ambiente muda, a criança muda. Há um momento em que tudo faz sentido. Quando você percebe que o comportamento do seu filho não era sobre desobediência, teimosia ou falta de limites apenas, mas sobre um sistema nervoso que estava tentando sobreviver a um ambiente que não oferecia segurança emocional. É aqui que a maternidade consciente se revela como um caminho de lucidez. É uma ferramenta a mais para você olhar além de todos esses parâmetros que a mãe sempre se sente culpada ou aquém. Será que o ambiente realmente está influenciando meu filho? A criança não muda por milagre. Ela muda porque seu corpo finalmente encontra condições para se regular. E o ambiente é uma das formas para essa regulação. Pesquisas da Harvard Center of Developing Child mostram que crianças expostas a esses ambientes previsíveis apresentam redução significativa das respostas de estresse, maior capacidade de foco e melhor engajamento social. Quando você ajusta o espaço, você faz o que nenhuma bronca, explicação ou técnica isolada consegue, que é liberar o cérebro do teu filho da luta interna entre sobreviver e aprender. E quando essa luta acaba, o comportamento naturalmente se reorganiza. Uma casa que acolhe um efeito imediato, cria um efeito imediato. A criança passa a se movimentar com mais fluidez. O tom emocional do lar fica mais estável e os conflitos diminuem sem que você tenha que elevar a voz. É como se o ambiente limpasse a névoa onde antes havia o caos. Isso não é mágica, não. É o corpo respondendo à coerência. Pais que implementam pequenas mudanças relatam melhora no sono infantil, na diminuição de birras, mais colaboração e maior senso de autonomia. O mais transformador é que você também muda. Você deixa de interpretar tudo como falha pessoal. Deixa de carregar a culpa. Deixa de achar que precisa ser mais firme, ou mais paciente, ou mais perfeita. Quando o espaço se organiza, a relação se reorganiza junto. A casa vira uma extensão de colo materno, previsível, segura e amorosa. E quando você percebe isso, percebe também que sempre foi capaz, que você só precisava de um ambiente que conversasse com sua intenção, não que te sabotasse. Nesse ponto do vídeo que você já está assistindo, você já viveu uma virada interna. Você já entende que seu filho pode ser de outro jeito. Entende a si mesma com mais gentileza e percebe que ao ajustar o ambiente, ajusta a vida. Por isso, deixe nos comentários uma frase de compromisso interno, uma reprogramação emocional. Minha casa agora será um colo. Esse gesto sela a transformação e ancora a consciência. Encerrar este vídeo não é concluir o assunto, é abrir um novo estado de consciência. Porque a maternidade consciente não é um ideal distante, não. É uma prática diária ancorada em pequenas escolhas e consistentes. Sim, vai ter deslizes, a gente vai e volta. Somos humanas, né, manas? Cada ajuste que você faz, cada estímulo que você reduz, cada microespaço que você cria, envia ao corpo do seu pequeno aí a melhor mensagem silenciosa. Você está seguro aqui.
E segurança não é um conceito intelectual, é uma experiência física. E quando o corpo da criança experimenta segurança, ele devolve calma, escuta, coopera e está presente. O impacto dessas mudanças vai muito além do comportamento. Seu filho vai reorganizar o vínculo. Uma mãe que não precisa gritar, repetir 1000 vezes ou disputar energia com o ambiente, volta a sentir prazer na convivência. A casa deixa de ser aquele campo de batalha e se torna um campo de pertencimento. E é esse pertencimento que molda o desenvolvimento emocional do seu filho de uma maneira que nenhuma técnica isolada seria capaz de alcançar. Se este vídeo abriu clareza para você, se trouxe respostas ou até mesmo alívio, fez você perceber que não é falta de capacidade, mas apenas falta de coerência entre o espaço e a criança, então esse vídeo já valeu a pena. Agora você sabe que não precisa de perfeição, precisa de intenção aplicada. Não precisa de uma casa impecável, precisa de uma casa que conversa com seu filho hoje. Não precisa fazer tudo de uma vez, só precisa começar. E é isso que eu mais desejo para você, que esse vídeo tenha plantado uma nova forma de olhar para o lar, para a maternidade e para si mesma. Porque quando uma mãe muda o ambiente, ela muda a história. E quando a casa vira colo, a infância floresce. Você chegou até aqui, algo dentro de você já percebeu que a transformação começa. Você chegou até aqui, algo dentro de você já percebeu que não há mais nada poderoso do que uma mãe consciente ajustando o ambiente com intenção. A casa muda, o comportamento muda, a relação muda. E isso já começou aí dentro de você. Por isso, antes de sair desse vídeo, faz uma coisa por você mesma. Compartilhe esse conteúdo com outra mãe que está carregando peso sozinha e que talvez só precise de um olhar novo sobre o lar para respirar novamente. Quando você compartilha algo que te faz bem, você expande cuidado, você cria um movimento, você ajuda outra mulher a não se sentir que está fracassando, quando na verdade só estava tentando educar acima de um espaço que não acolhia. E esse gesto simples pode mudar a vida dela e da criança dela. É assim que a maternidade consciente se espalha, de mãe para mãe, de casa para casa. Se este vídeo te trouxe clareza, leveza ou direção, aproveita e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, você encontra conteúdos que unem neurociência, espiritualidade, psicologia e neuroarquitetura infantil, para que você possa viver uma maternidade mais consciente, sensorial e verdadeira. Ative o sininho para ser avisada dos próximos vídeos. Isso garante que você continue recebendo exatamente o que vai te ajudar na fase que está vivendo agora. E se quiser aprofundar nessa jornada, existem outros vídeos aqui que vão expandir ainda mais essa consciência sobre o ambiente, comportamento infantil e a tua própria energia como mãe. Esse caminho não precisa ser solitário. Você está construindo um novo tipo de maternidade e eu estou aqui para caminhar junto com você. Um abraço de mãe para mãe.